Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, que é a visão do atendimento do ponto de vista estratégico. E que o atendimento vem se modificando ao longo do tempo e essas mudanças vêm impactando de uma forma muito efetiva na maneira das empresas se diferenciarem no mercado. Eu coloquei aqui uma frase ao nosso lado dizendo: ter um produto de boa qualidade e preço competitivo não é mais suficiente. Mas é importante apresentarmos alguns esclarecimentos em relação a esta frase. É claro que é importante e é um diferencial competitivo quando uma empresa monta uma estratégia adequada de produto. Um produto que tenha como característica o atender às necessidades, os desejos do cliente, que seja um produto que atenda às expectativas, e isso se apresenta de forma de características de um produto, se apresenta de forma de embalagem, se apresenta de forma de diferenciais competitivos que o produto possa apresentar, enfim, uma boa estratégia de produto ou de serviço, de fato, traz um diferencial competitivo. É claro que hoje em dia, em função da tecnologia, em função do aumento da eficiência e da eficácia das ações organizacionais, as empresas concorrentes acabam imitando muito rapidamente os diferenciais competitivos, as características do produto, enfim. É evidente que também, além de um produto, um serviço de boa qualidade e preço competitivo, ou seja, as estratégias de precificação também devem ser eficientes e eficazes, é importante que a empresa tenha também canais de comercialização, de distribuição, que acompanhem as características do produto e as características do serviço, ou seja, estejam de acordo com a estratégia de negócio, a estratégia mercadológica que a empresa vem adotar. E também a parte da comunicação, ela é vital. Muitas vezes a comunicação com o mercado, propagandas, publicidades, ações promocionais, ações de merchandising, comunicação dirigida, comunicação online, enfim, essas diversas ferramentas de comunicação também contribuem para um diferencial competitivo. Então, esse conjunto de elementos, estratégias de produtos, estratégias de precificação, estratégias de comercialização e distribuição, estratégias de comunicação, esse conjunto feito de maneira integrada, harmônica, estratégica, contribui para um diferencial competitivo das organizações. Todos estes elementos, eles são absorvidos pela marca, e a marca consegue, através destes elementos, do conjunto destes elementos, se posicionar no mercado, segmentar o mercado, enfim, essas características estratégicas, o quanto a empresa é capaz de harmonizar, de integrar todas essas estratégias, elas são fundamentais para um processo competitivo. Mas a frase diz: hoje em dia, só isso não é suficiente. O só isso não significa que é pouca coisa. Nós sabemos que são várias ações organizacionais e que envolve toda a empresa, desde a área de vendas, da área de marketing, produção, fornecedores, parceiros de negócio, enfim, todos estes elementos são fundamentais para tangibilizar estas estratégias. Mas a frase diz: mesmo que a empresa faça tudo isso de uma forma adequada, hoje em dia, com relação
o aumento de competitividade dos mercados por conta não só da competitividade regional, mas essa competitividade global que se apresenta, as empresas buscando cada vez mais diferenciais competitivos, só isso não é mais suficiente. É importante que a empresa também tenha um atendimento adequado, um atendimento de excelência, contribuindo para as demais estratégias que foram colocadas até aqui. Então, o atendimento de excelência, ele começa na disponibilidade de ferramentas de contato que permitem uma interação com o cliente. Não é mais uma comunicação da empresa para o mercado apenas, é uma comunicação que também é do mercado para a organização. Essa comunicação interativa e que os meios de comunicação hoje em dia permitem, seja através de um chat, de um e-mail, de um WhatsApp, através das redes sociais, através de um telefone, enfim, todas essas ferramentas que hoje estão disponíveis no mercado permitem que a empresa efetue um atendimento adequado. Mas só disponibilizar esse conjunto de ferramentas, ou seja, elementos do front office, só isso também não é suficiente. A empresa precisa saber como conduzir esse atendimento utilizando as características da ferramenta, as características do front office de uma maneira adequada e também de forma integrada, porque muitas vezes o consumidor ele começa um relacionamento indo até uma loja física e o primeiro atendimento é feito naquele momento, mas depois o atendimento tem continuidade no site, tem a continuidade no aplicativo, esse consumidor entra em contato através de um WhatsApp, ele acessa as redes sociais, ele acessa os documentos online, digitais que a empresa disponibiliza, enfim, esse processo de atendimento, ele acontece em vários momentos e o consumidor vai escolhendo as ferramentas que ele deseja se relacionar, através destas ferramentas que ele deseja se relacionar. Então, é importante ter ferramentas de front office que permita esta interação. Também é importante que essas ferramentas estejam integradas, ou seja, que o consumidor possa escolher e dê continuidade ao atendimento a partir da sua escolha. Além disso, é fundamental a integração dessas ferramentas do front office com o back office. Ou seja, a empresa precisa transformar esse contato, esse relacionamento, que muitas vezes é solicitando uma informação, muitas vezes é apresentando uma sugestão, uma dica, uma crítica, uma reclamação, enfim, todas essas informações que se apresentam nestes pontos de contato que a empresa tem com o mercado, essas informações elas devem ser transformadas em ações organizacionais. E essas informações que são transformadas em ações organizacionais precisam ser também transformadas em estratégias, e essas estratégias têm que ser disponibilizadas e tangibilizadas através da estratégia de produto, de precificação, de distribuição e comercialização e de comunicação. Ou seja, estamos vivenciando uma era que o atendimento, hoje em dia, é parte integrante de um processo de atendimento, de relacionamento e de operacionalização das ações organizacionais. Então, o atendimento hoje permite que a empresa tenha um diferencial competitivo, né? O atendimento hoje é visto do ponto de vista estratégico da organização. Então, se a empresa tiver um bom produto, uma boa estratégia de produto, uma boa estratégia de preço, uma boa estratégia de comercialização e distribuição e uma boa estratégia de comunicação, aliando tudo isso a um bom trabalho voltado à marca, onde a empresa possa posicionar o seu produto, o seu serviço junto a um determinado mercado, ou seja,
consiga segmentar esse mercado e tudo isso apresente diferenciais competitivos em relação aos concorrentes, tanto regionais como globais, tudo isso em conjunto com atendimento de excelência, sem dúvida alguma, faz com que a empresa se fortaleça no mercado, uma empresa que conquiste a atenção dos consumidores, conquiste a fidelização desses consumidores. Então, é um processo dinâmico, porque os consumidores, os clientes, eles buscam continuamente esse atendimento de excelência e a sua visão de excelência também se modifica com o passar do tempo. A visão de excelência, muitas vezes, de um consumidor, num determinado momento, o que é excelência de um atendimento num determinado momento, numa determinada fase do relacionamento, pode não ser na seguinte, ele pode mudar a sua perspectiva em relação ao atendimento de excelência. E cada mercado também, de atuação, né, se nós estamos falando do mercado automobilístico, no mercado hospitalar, no mercado de varejo, e mesmo varejo, nós temos vários tipos de varejo, as expectativas em relação ao atendimento, elas podem mudar, né? Então, não existe uma plataforma única de atendimento que garanta a excelência. Ela deve estar adequada às características daquele mercado, ou seja, as características do consumidor, do cliente, as características das empresas que formam aquele mercado, as características dos concorrentes, enfim, todos esses elementos são importantes para definir o processo de excelência do atendimento. Agora, é importante dizer que essa mudança faz com que a visão de atendimento ela vem se modificando ao longo dos anos. Eu estou apresentando agora uma tabela onde mostra o atendimento 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, que dá uma ideia de que existe diferenças na maneira de atender, desde da maneira mais simples, colocada muitas vezes de uma forma antiga, mas eu não gosto de ver desta maneira, né? Eu gosto de perceber algumas diferenças, mas independente de colocar essas diferenças em eras, né? Em décadas, em etapas, porque muitas vezes uma empresa ainda está atuando dentro de uma visão do atendimento 1.0, mas ela é eficiente, né? E os clientes acham que isso é suficiente para aquele mercado de atuação. Quem vai exigir a mudança é o próprio mercado, que vai exigindo novas formas da maneira de se relacionar. Mas, de uma maneira didática, nós temos um processo de evolução, onde o atendimento 1.0 se caracterizava pela aquela relação presencial, o cara a cara, aquele atendimento tradicional, né? Quando o consumidor ele ia até uma loja e chegando na loja ele encontrava alguém que estava responsável por realizar o atendimento, ou até mesmo quando alguém ia até a porta da sua casa e você, ao atender, tinha contato com o representante, com o vendedor daquela empresa, e aquele vendedor, aquele representante, ele estava preparado para fazer um determinado atendimento. É claro que essa visão do atendimento presencial, do cara a cara, veio se modificando com o aparecimento de novas tecnologias, né, de novas ferramentas que permitiam o atendimento. Com a popularização e com a massificação dos aparelhos telefônicos e depois com o celular, evidentemente que o atendimento começou a utilizar este mecanismo, né, onde havia facilidade tanto de fazer um atendimento proativo como um atendimento reativo, ou seja, as empresas muitas vezes entravam em contato com o consumidor, né, e até hoje fazem, muitas empresas ainda fazem uso do telefone como meio de atendimento, entravam em contato ou para fazer a venda de um produto ou até mesmo para realizar alguma campanha de divulgação, de informação, ou até mesmo para apresentar
algum valor agregado no relacionamento que pudesse auxiliar o consumidor a comprar o produto ou a comprar uma quantidade maior, enfim, as ações possíveis utilizando o meio telefônico, né, e posteriormente o celular, ele é extremamente abrangente. Mas o atendimento telefônico foi revolucionário. Muitas empresas começaram a organizar o serviço de atendimento ao cliente, o telemarketing ativo, o telemarketing passivo, e desenvolver uma série de campanhas que possibilitassem o atendimento via esse canal de relacionamento. Posteriormente, nós temos uma evolução com a expansão dos canais digitais, né? O e-mail foi uma ferramenta extremamente importante que veio contribuir com o atendimento via telefone, onde era possível, através deste e-mail, acessar o consumidor e apresentar ofertas, apresentar ações mercadológicas, assim como no telefone, é possível, através do e-mail, fazer ações ativas, né, de desenvolver ações para melhorar as vendas, para melhorar a imagem organizacional, para agregar valor, mas também de uma forma receptiva, passiva, né, esperando o consumidor, divulgando os canais de atendimento e esperando que os consumidores possam entrar em contato, pedindo opiniões, sugestões, efetuando críticas, inclusive efetuando pedidos de produtos, de serviços, enfim. É claro que do atendimento 2.0 para o 3.0, dentro dessa visão simples que nós estamos apresentando, já começa a ter um certo desafio, porque o fato de chegar o atendimento 3.0, ou seja, ampliar os canais de atendimento, indo para e-mail, para celular, para redes sociais, isso não tirou o fato de que o telefone e o presencial continuam. Então, hoje nós temos esse mix de atendimento, né? Muitas vezes o cliente começa o relacionamento através de um atendimento presencial, né? E tem toda uma estratégia de marketing voltada para esse atendimento presencial. Muitas vezes o consumidor prefere começar o contato, o relacionamento pelo telefone, entrando em contato, tirando uma dúvida, pedindo uma informação, e muitas vezes ele prefere que esse contato seja pelas redes sociais, por um aplicativo, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Então, hoje, o consumidor, ele escolhe como ele quer se relacionar, muitas vezes vai se modificando o atendimento por conta da escolha desse consumidor ao longo de uma jornada de atendimento, e é claro que surge o desafio. Primeiro, o desafio tecnológico, de você utilizar essas ferramentas de uma maneira adequada, usando a tecnologia adequada, evitando que o cliente espere, né, evitando que o cliente tenha que, a cada contato, explicar toda a sua necessidade novamente. Outro desafio, né, além do tecnológico, adequar os processos, como vai ser o processo de atendimento, as estratégias de atendimento adequada em cada fase do relacionamento. Para isso é importante que a empresa tenha como back-office, como ferramenta de apoio, sistemas como o CRM, por exemplo, que permita ter um conjunto de informações sobre o cliente para adequar melhor a oferta, né, ou adequar melhor o atendimento que será feito para um determinado cliente. Então, só aí, né, parando aí no atendimento 3.0, as empresas já têm um enorme desafio que deve ser superado para que o atendimento seja de excelência. O atendimento 4.0, ele não só amplia e faz com que as características de cada fase anterior fique mais eficiente e eficaz, mas ele traz elementos como a utilização de chatbots, de inteligência artificial, elementos de personalização, ferramentas que permitem a personalização do atendimento a partir do conhecimento que se tem sobre aquele cliente, sobre aquele consumidor.
que será atendido. E, além disso, né, essa visão de atendimento omnichannel, ou seja, que o cliente possa fazer as escolhas e, em cada etapa da escolha, uma ação mercadológica mais adequada àquela etapa, e que as etapas elas permitem que o cliente possa ser conduzido a um processo de decisão, o qual vai favorecer eventualmente a empresa, mas que também vai favorecer o consumidor, ou seja, será possível agregar valor. E, além disso, a ênfase na automação, né? E a inteligência dessas ferramentas que permitem que a empresa, a cada contato, conheça melhor sobre o consumidor e adapte, né, as estratégias, as características desse cliente, né? Então, essas ferramentas que hoje estão disponíveis, né, automação, inteligência artificial e outras ferramentas, né, como CRM, como data mine, data warehouse, todas as ferramentas tecnológicas, a integração dos processos, eles são importantes como forma de entregar para o consumidor um atendimento de excelência. Agora, é importante dizer e reforçar que esse atendimento 1.0, 2.0, 3 e 4.0 é apenas uma visão didática, porque as empresas e os mercados não necessariamente necessitam estar atuando dentro de uma visão do atendimento 4.0. Como eu disse no início, tem empresa que ainda utiliza apenas o atendimento 1.0 de forma eficiente, de forma eficaz, e que isso, para o mercado de atuação dela, para o tipo de produto que ela comercializa, isso já é suficiente. Tem empresa que atua utilizando o atendimento telefônico e que isso, para ela, é o suficiente. Né? Para o mercado, isso já é um diferencial competitivo. E assim por diante. Então, o fato da empresa só desenvolver um atendimento presencial não coloca a empresa necessariamente numa situação de uma empresa atrasada, de uma empresa antiga, de uma empresa que não é moderna. Né? Pelo contrário, o que vai determinar se a empresa utiliza as ferramentas e o tipo de atendimento adequado é a resposta que o mercado vai dar. Se o mercado der uma resposta positiva, ou seja, isso é suficiente, essa forma de atender agrega valor, está adequada às características do produto, está adequada às características da forma de comercialização, distribuição, está adequada ao tipo de comunicação que a empresa desenvolve, ao posicionamento da marca, à segmentação, né? E se isso é suficiente para garantir um diferencial competitivo e, o consumidor enxerga isso como um atendimento de excelência, ok, continue o atendimento 1.0, 2.0, 3.0 e assim por diante. Eu falo isso porque muitas vezes, olhando uma tabela como essa, dá a impressão de que se eu não chegar no 4.0, vou estar fora do mercado. Não necessariamente. É claro que se o consumidor começar a exigir uma maneira de atendimento diferente, se os concorrentes começarem a se organizar para atuar de uma maneira diferente e a sua empresa não acompanhar essa dinâmica do mercado, com certeza ela vai perder competitividade, ela vai ficar para trás, né? E por isso que é importante acompanhar essa dinâmica dos mercados. Mas não necessariamente. Eu já acompanhei empresas que acabaram implantando uma visão de atendimento extremamente moderna, uma visão de atendimento utilizando a tecnologia, a adequação dos processos, e o consumidor não validou. O consumidor falou, poxa, isso eu gostava da maneira que era antes. Eu prefiro da forma que o atendimento era feito antes de implantar toda essa tecnologia, todas essas estratégias. Então, quem valida, na verdade, a forma que o atendimento será realizado é o consumidor, é o mercado, e é importante ficar atento. Mas é claro que a empresa tem que também olhar
o movimento tecnológico, né? E saber o que deverá ser feito para ir se adaptando às mudanças que o mercado apresenta, para não ser pego de surpresa, né? Não ficar esperando o consumidor muitas vezes exigir para modificar, né? Se você percebe sinais que o seu consumidor ele começa a mudar de comportamento, né? Ele começa a exigir uma maneira de atender diferente, a empresa já tem que estar preparada para agir, com estratégia montada, com planejamento e assim por diante. Então, não é acomodar também. O consumidor, ele gosta da maneira que eu atendo atualmente e eu não vou mudar. Com muito cuidado, né? Eu olho, o consumidor está satisfeito, atende às expectativas dele, ele vê aquela maneira de atender com excelência, mas o mercado ele muda muito rapidamente. Então eu tenho que ficar preparado para que se a mudança começar a ocorrer, né, a visão, né, do consumidor, a exigência do consumidor começar a se modificar, eu rapidamente consiga acompanhar as mudanças necessárias que o mercado está me apresentando. Então, isso é importante. Então, olhando essa tabela, nós vamos ver que hoje no mercado nós vamos encontrar empresas atuando em todas essas versões, 1.0, 2, 3, 4.0, né? E é claro que estas variáveis, né, em termos de atendimento, faz essa diversidade, né, faz com que as empresas possam ter um conjunto de estratégias diferenciadas, buscando a forma, né, mais adequada de se desenvolver uma ação organizacional do ponto de vista de atendimento. Uma outra coisa importante, né, é que todas essas variações de atendimento, elas devem estar adequadas também às demais estratégias organizacionais e à capacidade que a empresa tem de efetuar esse atendimento e dar uma resposta para o consumidor, né? Não adianta nada você ter aí todos os canais modernos de atendimento se a empresa ali no ponto de venda, a maneira com que ela se relaciona com o cliente ou a forma que o seu produto é apresentado não acompanha essa dinâmica do atendimento. Então é importante ter uma sinergia entre todas as ações organizacionais para evitar qualquer tipo de ruído. Então, a dinâmica que leva essas alterações, né, para o atendimento 4.0, primeiro vem de consumidores que cada vez estão mais exigentes, isso faz com que cada vez mais os mercados, os diferentes mercados e segmentos e setores vão começando a perceber a necessidade de atender de uma forma diferente. Além disso, a concorrência, não só regional, mas uma concorrência global, que se apresenta cada vez mais efetiva, cada vez mais dinâmica, cada vez numa quantidade maior, faz com que as empresas busquem através do atendimento se diferenciar. E a cada vez mais nós percebemos o aumento na eficiência, na eficácia das estratégias organizacionais. Então, consumidores exigentes, concorrência acirrada, eficiência e eficácia das estratégias das organizações. Isso vem levando gradativamente, né, as empresas a atuarem de uma forma mais eficiente e eficaz também na maneira de atender, né? Os princípios do atendimento, eles devem estar baseados na tecnologia, né, da informação, da automação, né, utilizando ferramentas de inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada. Essas ferramentas vão auxiliando que a empresa possa se diferenciar também no atendimento. E para a gente chegar ao final desse nosso bate-papo, né, deste podcast, é importante incluir um outro elemento que é importante nesse tripé, né? Então precisa ter tecnologia,
precisa ter processos organizacionais orientados para o mercado, mas eu também tenho que ter pessoas capacitadas, adequadas para efetuar um atendimento de excelência. E tudo isso passa, primeiro, que as empresas possam ter pessoas que tenham prazer de atender, né? Porque muita gente, muitas vezes, não tem o dom de se relacionar com outras pessoas, não gostam de se relacionar, e por isso essas pessoas não vão contribuir para um atendimento de excelência. Além disso, o atendimento deve estar baseado na ética, na responsabilidade. Além disso, cada profissional hoje que esteja atuando no atendimento, tanto no front office quanto no back office, tem que ter uma capacidade empreendedora de a perceber oportunidades, de perceber ameaças e rapidamente se organizar através de projetos, através de planejamento, através de reuniões, né, formando grupos, formando times, para que se possa aproveitar essas oportunidades ou desenvolver ações contra algum tipo de ameaça que se apresente de mercado. E por último, eu coloquei aqui pessoas e ações que possam ser verdadeiras, né? O que a empresa fala é importante, mas o que a empresa fala e faz tem que estar adequado. Não adianta uma empresa fazer promessas se depois essas promessas elas não são transformadas em ofertas. Então é importante que a empresa, ao longo do atendimento, seja verdadeira, né? Se ela é capaz de entregar, se ela é capaz de fazer, se ela é capaz de desenvolver, ok, né? Então fale isso. Mas se ela não é capaz, deixe claro que ela não é capaz de entregar naquele prazo, ela não é capaz de cumprir aquela promessa de preço, que o produto dela efetivamente não cumpre e não atende plenamente a necessidade do cliente. Então, ser verdadeiro, ele é um ponto fundamental hoje no processo de atendimento, porque se o cliente perceber que a fala da empresa, através dos diversos meios de atendimento, é uma, mas que a ação é outra, isso vai gerar um enorme ruído, e esse ruído faz com que esse consumidor acabe indo para um concorrente, comprando de uma outra empresa, acaba prejudicando o negócio. Então, aqui foram algumas dicas, né, desse atendimento 4.0. Evidentemente, é um tema amplo, e nós procuramos aqui trazer alguns pontos de reflexão para que a sua empresa possa, dentro desse princípio do projeto de mentoria, possa olhar para essas reflexões e verificar no seu projeto o que deve ser adaptado, o que deve ser melhorado em função da maneira de atender o seu mercado. Primeiro ponto, verificar que tipo de atendimento deve ser realizado, né? Ou seja, qual o atendimento que vai gerar uma boa experiência, que vai atender às expectativas do cliente e o que esse cliente enxerga como um atendimento de excelência. Segundo, olhar para dentro da empresa e verificar a tecnologia necessária, a adaptação dos processos e verificar o tipo de pessoas, né, que devem fazer parte da organização para esse tipo de atendimento. Além disso, por último, depois de fazer todo esse diagnóstico interno, fazer um diagnóstico externo para saber quais são as práticas de mercado, como os concorrentes estão atuando, enfim, verificando novas ferramentas, novas formas de atuação. Então, você tem que olhar para o seu consumidor, olhar para o seu cliente, olhar internamente para saber a sua capacidade de atendimento, né? E depois olhar para o mercado também, para verificar como que o mercado de atuação, né, está se desenvolvendo e verificar o quanto é urgente ou não uma necessidade de adaptação. Era isso que eu queria passar para vocês através desse nosso podcast. Eu espero que vocês realmente estejam gostando desse novo tipo de ação do podcast. Além do programa, do projeto de entrevistas, nós temos esse projeto de mentoria, que eu chamo, que é algumas ideias que levam
os empresários, os pesquisadores, alunos, enfim, o mercado a um processo de reflexão. Gostaria que vocês pudessem curtir o nosso canal, que pudessem compartilhar, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E agradeço mais uma vez a participação de vocês e até o nosso próximo podcast. Até lá. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.